Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, eu leio o texto. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Uma vez mais, eu quero aqui tratar com vocês a respeito do chamado, a respeito da vocação, a respeito do propósito de Deus com as nossas vidas. Sempre deve prevalecer e sempre vai prevalecer o querer e a vontade de Deus. Porque, irmãos, na vida daquele que é chamado, não existe, eu já preguei isso ontem, e você, como eu disse, pode assistir o vídeo de ontem aí, então, que não tem escolha da parte do homem. Não existe isso. Um desejo de querer ou não fazer. Quando Deus, ele tem algo a realizar na face dessa terra e ele já tem essa pessoa que ele já preparou para aquele momento, então não tem essa da pessoa dizer sim ou não para Deus. Ele vai, então, pegar essa pessoa, vai chamá-lo, vai vocacioná-lo e vai enviá-lo para a obra. E aqui, nesse texto de Atos Apóstolos, capítulo 13, nós temos aqui o momento em que Saulo, que estava na igreja de Antioquia, junto com tantos outros aqui fazendo a obra do Senhor, servindo a Deus, e chega esse momento na vida dele que é o momento em que Deus agora pede para a igreja separar. Preste atenção nisso aqui. Existe um momento em que Deus, ele, então prepara. Existe um momento que Deus, ele separa. E depois, ele, então fala com a igreja. E a igreja agora separa. E depois, então, envia esta pessoa obedecendo ao mandado, obedecendo aí a ordem de Deus para esta pessoa. Se nós olharmos para o capítulo de número 9, de Atos dos Apóstolos mesmo, nós temos aqui o momento em que Saulo, ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava indo para Damasco, e naquela ocasião ele estava com cartas, ali dos principais de Jerusalém, e essa carta era uma determinação, uma autorização para prender aqueles que pertenciam ao caminho, né? Por que a gente fala o caminho? É como eles conheciam o cristianismo naquela ocasião, aquele grupo de homens e mulheres que professavam a Cristo como Senhor, como Messias, como o Cristo, como o enviado de Deus. E este grupo era conhecido como caminho. E ele ali estava à procura desse grupo de irmãos, onde quer que estivessem, nas casas. Ele entraria com a autoridade do Estado para, então, pegar essas pessoas e prendê-las. E nesse momento em que Saulo está no caminho de Damasco, então, ele tem esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Na realidade, é o Senhor Jesus que se manifesta a ele, que vai ao seu encontro. Então, eu quero mais uma vez destacar isto. Ora, na vida daquele que tem diante de Deus um propósito específico, e eu não quero falar de uma maneira geralzona, não. Eu quero falar daquele que tem a vocação, daquele que Deus, ele separou para si, para uma obra específica. Eu quero me deter aqui. Então, se você é uma dessa pessoa separada por ele, chamada por ele, tá bom? E isso não vai acontecer
no momento, assim, digamos que você está fazendo algo e Deus olha para você e diga assim, eu tenho me agradado esse aqui tem tido um comportamento que está meio que de acordo com aquilo que eu quero fazer na minha igreja. Por exemplo, aqui, como nós estamos tratando de Saulo, o Senhor precisava de um missionário para sair com a pregação por toda a região ali da Ásia Menor, né? E chegar um pedacinho da Europa. Então o Senhor precisava de um homem com características específicas para esta obra. Será que Deus ele começava a olhar ali por volta de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, e o Senhor está procurando e está difícil de encontrar uma pessoa com estas características? É assim que Deus trabalha? Será que Deus, neste momento, estaria à procura de alguém com as características especiais e de acordo com a obra que ele tem para realizar aqui na cidade de Potim, na cidade de Roseira, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Cruzeiro, Lorena? Será que Deus está assim, irmãos? E está difícil de encontrar? Como que se nós hoje, agora eu vou falar nós quanto pastores, que às vezes queremos fazer algo, né? Eu estou querendo abrir uma congregação aqui na cidade de Potim, aí eu olho para os cooperadores, eu olho para os obreiros e está difícil encontrar um obreiro que tenha uma característica, que tenha uma qualidade, que se enquadre naquele meu ponto de vista, naquele meu referencial, nas minhas condições para estar na frente de um trabalho aqui na cidade de Potim. A maior parte tem uma característica de evangelista ou tem uma característica outra, mas não se encaixa aqui numa característica para um pastorado. Será que Deus trabalha desse jeito, irmãos? Não, absolutamente. Por que Deus não trabalha assim? Porque tudo que Deus ele fez, ele já tem desenhado no seu plano espiritual. Diante dele já está escrito tudo aquilo que ele vai realizar, ele termina, ele acaba. E depois ele vem e fala assim, agora eu vou materializar tudo isso que eu projetei. Então, quando uma criança é gerada no ventre da mãe, ali já existe um propósito de Deus. Não estou falando de forma geral, não. Eu estou falando daquele que é vocacionado, daquele que é uma pessoa que Deus já está preparando, por exemplo, como Samuel. Samuel é um desses exemplos, em que Ana estava ali chorando a Deus, pedindo uma criança. Ana queria uma criança, mas Deus, ele já estava preparando o quê? Um profeta. Deus já estava preparando. E Deus já havia fechado o ventre dela, era estéril, porque não era o momento ainda de aparecer aquele que era dele. Então isso vai ocorrer no momento certo, no momento de Deus. Enquanto isso não acontece no plano físico, Ana está desesperada. Ana quer ter um filho de tudo quanto é forma. E ela anseia, e ela chora, e ela busca. E aquele clamor dela, na realidade, era um clamor de Deus. Pela situação que estava acontecendo no meio do povo de Israel naquela ocasião. Mas chega no momento oportuno, então Deus ouve a oração dela, é agora. E então o sacerdote olha para ela naquele momento, filha, vai em paz e Deus conceda o desejo do teu coração. Aquele momento foi o momento oportuno de Deus. E ela então, ela engravidou e dali então começou a ser gerado Samuel. E até que no momento oportuno é levado lá para o templo, conforme o voto que fizera diante de Deus, e tudo vai concorrendo ali, o voto que ela faz, a oração que ela fez, todas as coisas ali estão, como Paulo escreveu aos Romanos, contribuindo para o bem daquele que ama a Deus e foi chamado pelo seu decreto. Há um decreto no céu. E aí então ocorreu. E Moisés? A mesma coisa. Olha para a história de Moisés. Olha como que acontecia naquela ocasião ali também no povo de Israel que estava escravizado no Egito. Naquele momento, as crianças que nasciam eram machos, eram todos jogados no lago, no rio Nilo, para serem servir de alimentos para os crocodilos.
A ordem de Faraó é para matar todos os machos, todos os meninos que nascessem. E Moisés vai nascer neste contexto. Mas olha como que se desenha o caminho desse menino. Ele não vai ser jogado lá. Não, de forma nenhuma. Ao contrário, Deus vai levá-lo até Faraó e vai dizer: você quer matar? Então você vai criar ele para mim. Você vai educar ele para mim. E Deus mostrou: eu que tenho poder. Você, Faraó, tem poder sobre a terra onde você está. Você tem poder sobre esse mundinho pequeno que você pensa que é teu. Você tem poder aí. Eu tenho poder nos céus e na terra. Aleluia. O poder de Deus é muito maior. E Deus leva, então, o seu ungido para ser criado dentro do palácio, para mostrar que ele tem poder. A ele pertence toda a força e todo o poder. Deus está no controle da situação. Deus não perde controle de nada. Eu costumo usar uma frase com os irmãos da seguinte forma: tem muitas coisas na terra que nós dizemos: errei. Eu errei. Certos momentos eu errei nas minhas decisões, mas Deus acertou. Deus acertou. Deus nunca erra. Deus nunca falha. Deus nunca perde controle da situação. E agora nós chegamos em Saulo. Olha a idade que tem esse homem, preparado ali como um príncipe dos fariseus, homem sabido, entendido. E aí então Deus olha para ele: agora esse aí tem as características do qual eu preciso. Esse aí é bom, olha como que é valente, olha como que ele sai à procura. E aquela característica que Saulo tinha agrada a Deus, então Deus por isso vai chamá-lo. Não, ele tinha essas características porque Deus já havia posto nele. Porque ele já era preparado de Deus para a realização daquela obra. É por isso que ele tinha aquela característica. Olha para a tua vida. Às vezes você é impetuoso, às vezes você é esforçado, ou às vezes você é mais tranquilo, você é mais comedido aí. Então, tudo isso aqui, irmãos, é Deus na nossa vida. Não tem que ficar imitando ninguém, não tem que querer ser igual a ninguém. Eu, na hora de pregar, eu não tenho que querer pregar igual a ABC para a minha pregação dar resultado. Eu não tenho que fazer um programa igual, eu tenho que imitar ninguém. Eu tenho, irmãos, que deixar Deus ser Deus na minha vida. E do jeito que Deus usa os outros em todas as outras obras, também Deus tem as características para mim e fazer o trabalho que eu estou fazendo. Eu não tenho que pastorear a igreja, me espelhando aí, ou copiando, até plagiando formas que estão dando certo para A, para B, para C. Pode dar certo para ele, mas para mim não vai dar. O que vai dar certo para mim é aquilo que Deus já preparou Denilson para fazer. A obra é dele, a forma de agir é dele. Então olhe para ti. Não tens que ficar preocupado em querer imitar alguém, ser igual, não. Se espelhar, se inspirar, legal, irmão, não tem problema, não é pecado, viu? Você se inspirar em determinadas figuras aí, principalmente se essas figuras são cheias de Deus, estão fazendo a obra de Deus. Você pode se inspirar sim, mas fazer igual, ninguém vai conseguir fazer igual, porque Deus ele já nos preparou para uma obra específica, para a qual ele tem através de nós. Nós precisamos nos entregar mais. Nós precisamos nos jogar mais. Viu? É falar para Deus assim: olha, eu estou aqui, estou me entregando ao Senhor, pode me usar como bem quiseres. Faz de mim o teu querer, a tua vontade. E saiba de uma coisa, enquanto Deus ele está te usando, viu? Enquanto você se deixa usar pelo Senhor, enquanto você se dá pela obra de Deus, Deus está cuidando das tuas coisas. Cuide das coisas de Deus e Deus cuidará das tuas coisas. É assim que é no reino de Deus. Agora, se ficares preocupado primeiro com as tuas, depois com as de Deus, nunca serás uma bênção nas mãos do Senhor. Então aqui, Paulo, no capítulo, Saulo ainda, né? Capítulo de número 9, o verso de número 15, disse-lhe Jesus então para Ananias: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Olha só. E que momento que Deus escolheu? Ali no caminho de Damasco? Não, irmãos.
Não. Depois Paulo vai falar, né, que já era escolhido, que Deus já tinha uma obra com ele desde o ventre da mãe. Vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Dos filhos de Israel gentios, ou seja, a obra missionária já estava nele, já estava impregnado nele. E disse mais, eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E daí, a partir desse momento, Paulo começa a pregar e sai, passa 14 anos depois na Arábia e vai se preparando, até que chega no capítulo 13, está na igreja de Antioquia, na Síria. Uma igreja missionária, uma igreja formada no meio dos gentios. Ali estava a igreja do Senhor, servindo a Cristo, adorando o Senhor. E Deus, então, pelo Espírito Santo, fala com os irmãos da igreja: agora vocês vão pegar e vão apartar para mim. Olha só, disse o Senhor então para eles: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Tem uma obra específica na vida desses dois. E na vida de Saulo mais ainda. Eu os tenho chamado. Aparta, tira do meio agora e os envie, porque a obra que eu tenho agora precisa começar no tempo de Deus, no momento de Deus, irmãos. E Saulo vai sair, depois o nome Paulo, vai sair pregando, e quanta adversidade e dificuldade, quantos obstáculos, como que aquela obra foi feita? Tinha carro, hein? Tinha carro, tinha moto na época. Quais eram as facilidades? Podiam marcar viagem antecipadamente, hein? Agendar uma viagem, ficar no hotel 5 estrelas, ter irmãos que lá no aeroporto iriam recepcioná-los. Como que era essa obra realizada na época? Eles não sabiam nem para onde iam, eles saíam conforme a vontade de Deus. E saiu conforme as circunstâncias iam se mostrando favoráveis. Saulo ia pregando, e assim foi para Chipre, assim foi para a região da Galácia, depois vai para toda a Ásia, e assim Paulo foi avançando conforme a vontade de Deus. Meus amados irmãos, eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: para todo chamado de Deus na nossa vida, Deus tem uma característica. É por isso que não há como imitar os outros. Então, se eu sou uma pessoa tímida, então é nessa forma que Deus tem uma obra comigo. Você é uma pessoa mais extrovertida, então são essas características que Deus colocou em você que vai fazer com que você faça a obra de Deus. Você é uma pessoa mais sanguínea, explosiva, não tem problema. Coloque tudo isso, tanto o introvertido, extrovertido, sanguíneo, não importa, todos nós temos que ser controlados pelo Espírito Santo do Senhor, e essas características servirem à obra de Deus na face dessa terra. Então vamos fazer isto? Vamos falar para o Senhor nos usar como Ele bem quer, e o nome dEle vai ser glorificado nas nossas vidas, e todas as demais coisas vão cooperar para o bem desta obra, e eu tenho certeza que assim nós seremos bem-sucedidos. E as nossas orações, como eu li aqui em João capítulo 15, verso 16, as nossas orações serão ouvidas, e as nossas obras, os frutos, vão permanecer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Amém.